Na manifestação bolsonarista do domingo, para provar que não há nada de novo sob o sol, o senador Flávio Bolsonaro cometeu um crime muito grave, o crime de denunciação caluniosa, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. E nós estamos aqui pela família do Crezão, que está aqui com a gente. Esse que foi a vítima fatal de um ministro que de forma deliberada deixou o Crezão morrer na cadeia, impedindo que ele cuidasse da sua própria saúde. O senador Flávio Bolsonaro, diria o Marco Antônio de William Shakespeare, é um homem honrado. Por isso, certamente ele poderá provar o que disse. E eu me equivoco ao supor que ele cometeu o crime de denunciação caluniosa. Aliás, o clã Bolsonaro, desde 2020, já havia escolhido o seu alvo preferencial, o seu inimigo número 1, o ministro Alexandre de Moraes, como podemos ver neste discurso muito bem elaborado do então presidente Jair Messias Bolsonaro em 2020. Acabou! O alvo foi escolhido a dedo. O ministro Alexandre de Moraes seria o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2022. Atacá-lo desde 2020 era uma forma de preparar o clima para a tentativa de golpe que caracterizou o bolsonarismo nos 4 anos de governo de Jair Messias Bolsonaro. Por isso mesmo, e ao que parece, porque o ministro Alexandre de Moraes é muito teimoso e nada acabou, no dia 7 de setembro de 2021, o presidente subiu o tom e na Avenida Paulista ameaçou diretamente o ministro. Acabou o tempo dele! Para completar a saga familiar, hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro anunciou que se licenciará do seu cargo para nos Estados Unidos buscar sanções contra violadores de direitos humanos. Claro, ele se refere ao ministro Alexandre de Moraes e o disse diretamente. Aliás, numa confissão involuntária de um outro crime, o crime de traição à pátria, porque ele afirma que buscará sanções contra o magistrado da Suprema Corte Brasileira junto a uma potência estrangeira. Mais uma vez, por que tanto ódio ao ministro Alexandre de Moraes? Compreender o motivo do ódio é fundamental para entender o mundo contemporâneo e o avanço transnacional da extrema-direita. O ministro Alexandre de Moraes decifrou a esfinge das ações da política da extrema-direita. Trata-se sempre de tentar transformar uma notícia falsa, um fake news, numa bola de neve, de modo a empolgar o número sempre crescente de pessoas, por meio da difusão nas redes sociais de um ecossistema muito eficiente de desinformação, a tal ponto que uma vez que uma notícia falsa se torna verdade subjetiva para milhões de pessoas, esta notícia torna-se um fato político capaz de mudar o resultado de eleições. Isto só ocorre se o efeito bola de neve tiver lugar, isto é indispensável que a fake news circule o tempo suficiente para produzir um efeito de contágio a partir de um ponto no qual não há mais possibilidade de retorno. Eis a estratégia da extrema-direita. Qual foi a grande novidade do ministro Alexandre de Moraes nas eleições de 2022? Novidade essa que interessa ao mundo inteiro. O ministro Alexandre de Moraes não permitiu que as fake news circulassem sem interrupção. Pelo contrário, toda vez que ele recebeu denúncias falsas de crimes que não ocorreram, ele não acolheu a denúncia. Ele exigiu que provas robustas fossem apresentadas em 24 horas. Ao fazê-lo, ele interrompeu a roda infernal do ecossistema de desinformação, que somente funciona quando o efeito bola de neve tem lugar. Desse modo, o ministro Alexandre de Moraes está criando uma jurisprudência inédita em todo o mundo. Para crimes cometidos na esfera digital que podem afetar uma eleição, a resposta da justiça deve ter a celeridade do universo digital. Uma denúncia feita, o ministro oferece apenas 24 horas para a apresentação de provas robustas. Caso contrário, a denúncia não é acolhida. Literalmente, o ministro Alexandre de Moraes deu uma metodologia para encurralar os difusores de fake news, os propulsores do ecossistema de desinformação. O ódio que se vota a ele, porque o método Alexandre de Moraes, isto é, responder com celeridade inédita a crimes
eleitorais cometidos na esfera digital, esse método inviabiliza o efeito bola de neve, sem o qual a extrema-direita não consegue chegar ao poder. O ódio ao ministro Alexandre de Moraes é equivalente à eficiência e ao brilho da sua compreensão das estratégias da extrema-direita transnacional. Aliás, a família Bolsonaro não parece ser muito capaz de lidar com a verdade. Basta ver, por exemplo, o carinho que a família Bolsonaro devota a um modesto professor de literatura, que não faz senão tentar entender os discursos e as estratégias da extrema-direita. Para a família Bolsonaro, vale o ditado: e mostrareis a verdade, e por isso sereis bloqueados.